Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes administrava Galileia, seu irmão Filipe, as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias e a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens dos poços ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a chegada, o advento que a gente festeja, celebra na liturgia, ela é perfeita, porque se a gente acompanhar o ano todo, vai ver todo o percurso, desde as profecias que anunciam a vinda de Deus à Terra, o Salvador, Deus conosco, mais uma vez, até nos folhetos: o mundo está errado, o mundo está torto, o mundo está... Nós não lutamos para melhorar este mundo. Mas o mundo aceita o remédio para melhorar isto? Não. Porque a luz que ilumina a vida do ser humano é Cristo, que é vida. Nós somos impelidos pela vida. Pode ser a vida de uma criança. Quero, porque quero. É o instinto naquele instante da criança. E ele quer aquilo. Pode ser o instinto de vingança. Eu quero e mato. O instinto de possuir é roubo. Não interessa ser do outro. É meu, porque eu quero. A gente não analisa profundamente. Nós vivemos pelos instintos de vida. Até que não muda os instintos da nossa vida, que nos leva a procurar as coisas, o mundo não vai mudar nunca. Porque quem faz o mundo é o ser humano. Mas quem que trabalha para melhorar o ser humano? Aliás, entre aspas, se trabalha assim, na medicina, com sinceridade, para ver como está longe o sentido verdadeiro da fé cristã. Na medicina estão se fazendo avanços maravilhosos, porque o ser humano entendeu a pessoa como um corpo biológico. Então, mais você aumenta a vivência deste corpo, e mais você acha que existe uma civilização. Então, se chegarmos aos 200 anos, porque eu sou sincero, agora se festejou Neymar, tudo, mas, sinceramente, me dava pena pensar naquela inteligência, né? E ver ele acabar daquele jeito. Não sei se é grande coisa viver alguns anos a mais. Sinceramente, não sei. Tenho minhas dúvidas.
Compreende? Então, aí nós podemos compreender como o mundo que se diz religioso ou se diz cristão do cristianismo está totalmente longe. E às vezes até dentro da nossa própria igreja, porque fala, a gente não se empenha em transformar o mundo, não tinha lá, no ato de contrição. E eu tenho que me empenhar em transformar o mundo. Está certo, naquilo que normalmente a gente faz, na maternidade, na paternidade, na escola, no trabalho, a gente faz o próprio dever, que é São Paulo que fala aos filipenses, Deus vai mostrar a vocês o que é melhor para fazer. Mas o ser humano, a gente pode achar um negativismo ótimo. O ser humano não tem força para transformar o mundo. O mundo é como um carro, tem tudo, não? Vocês entregam um carro nas mãos de um cego? É difícil, não é? E nós somos cegos. A humanidade é cega. Por quê? Porque nós não temos a luz da vida verdadeira. Então, quando se fala, as injustiças, se isto e aquilo, não. Eu dou um nome mais claro, pelo menos, que é o pecado, este nome que é o pecado. Porque depois nós repetimos sempre, tu que tiras o pecado do mundo. Então, quando você está com uma doença, toma aquele remédio para tirar aquela doença. Se nós rezamos dentro da igreja, tu que tiras o pecado do mundo, então eu não posso ir à igreja, eu vou tirar o pecado do mundo, o meu pecado. Não é possível. Então é algo muito profundo. Porque é o jogo entre a morte e a vida, o pecado. Porque se não existisse o pecado, veja bem, vamos olhar uma coisa muito banal, mas física, visível. Se não existisse o pecado, não existiria nem a morte biológica que nós percebemos. Vamos deixar de lado a morte psíquica, afetiva, etc., com todas as traições do mundo. Vamos deixar até relativo, vamos ver a coisa banal de todo mundo. Vamos dizer que eu sou sem pecado. Se eu fosse sem pecado, seria eterno. A única pessoa que era sem pecado, que era Maria, não teve o sabor da morte. Cristo passou pela morte, mas porque ele assumiu sobre si os nossos pecados. Então nós não sabemos nem o que é Deus, nem o que é o pecado. Porque nós não conhecemos a vida. E a Betânia Forni, na sua experiência de Deus, ela falava assim, o maior pecado, a maior falta ao ser humano, qual é? É a falta de conhecimento de Deus. Que a nossa religiosidade não consiste muito na experiência de Deus, para ver o que é Deus. Entende? Tanto que eu lembro, quando trabalhava muito nos cursilhos, gente que vinha de todas as extrações sociais, dos mais humildes, vamos dizer, até Pelé fez o cursilho, para vocês terem uma ideia. Os mais generais naquela época faziam cursilhos, gerentes de fábrica da GM, fez cursilho, tudo, entendeu? Então, no finzinho, quando eles, porque era uma pequena experiência de Deus, o que era o cursilho. Então eu perguntava sempre para eles, olha gente, sobretudo na parte dos homens, vocês não tiveram nada de final de semana aqui, bebida, comida, diversões, nada. Faltou alguma coisa? Não. Estão melhor do que os outros finais de semana? Estamos. 95% deles, quando falavam qual foi a tua experiência do cursilho, foi aqui eu descobri a vida. Então tem algo de errado na nossa religiosidade.
Que se ela não tem a ser uma experiência de vida, não tem jeito. Aí mais em profundidade, porque o pecado. Porque o pecado, a criança que fica empinando papagaio o dia todo, empinando pipa por aí. Professores, me digam, por que eles estão errados? Estou falando com as professoras. Por que estão erradas? Fala aí. Não é bom empinar papagaio? Empinar pipa? Depende do tempo que ele usa para isso, né? Não, mas o dia todo. O dia todo, né? Está se divertindo, maravilhoso, alegre, feliz. Você deixa a criança lá, feliz da vida. Não? Não é bom? Por quê? Medita um pouquinho. Porque a criança não sabe que o estudo é bom. Vale mais do que empinar papagaio. Entendeu? E assim acontecem os nossos pecados. Por isso que Deus tem misericórdia, mas muita. Porque nós somos cegos. A maioria dos pecados a gente não faz por maldade, mas faz por cegueira. Que nós não conhecemos o que é o mais importante, que é o próprio Deus. E não conhecendo por experiência nossa, que é o próprio Deus, nós necessariamente criamos os nossos deuses. Isto vai se repetir séculos e séculos a fio. Humanidades, filhos, netos, tudo, não adianta. Mas meu filho foi educado no cristianismo. Não sei, educado pode ser sido mentalmente. Agora, precisa saber se ele pessoalmente vai querer aquilo. Entendeu? E aí por diante. Então, se o não conhecer a Deus é o maior pecado, de onde vem depois todas as consequências. Primeiro, porque nós ficamos amargurados por valores que não são valores. Que tudo é vaidade. Não porque tudo passa, também isto. Eu fiquei meditando, vamos fazendo o meu exame de consciência antes de chegar de vocês, se quiserem. Quando eu fiquei, mas você fez esta obra, fez vaidade, que não vai sobrar nada daquilo. Então, se te tiraram aquilo, bendito seja Deus, porque não tiraram nada, porque era vaidade. E se você se apegar, você está errado. Não é quem te tirou. Muda totalmente o sistema da vida. Mas só você pode descobrir que aquilo é vaidade quando Deus se torna o tudo para você. De outra forma, aquilo que você faz é o teu ídolo. Os filhos se tornam ídolos. O próprio trabalho se torna ídolo. Aonde muda totalmente aquilo que é a religiosidade. Nós usamos a religiosidade, Deus, em função das coisas. E não Deus em função da nossa vida. Que nós procuramos a nossa vida nas coisas humanas. E isso somente nós, agora, de palavra, é impossível entender. Se Deus desse a cada um de nós, para mim deu várias vezes a experiência, de sentir uma certa altura você se sente livre. Quer dizer, livre do quê? Livre em um abismo também terrível, onde você pode cair no nada.
E você sente que a realidade é uma só, Jesus Cristo. Porque nele foram feitas todas as coisas. Então eu também fui criado nele. Onde aquela frase belíssima de São Paulo: quanto tempo eu perdi lendo espiritualidades do cristianismo, não? Renúncia disso, renúncia daquilo, não é? Precisa renunciar. Pessoa que não gosta de renunciar já pensou. Eu que sempre gostei de conquistar, imagina, bota na minha cabeça renunciar. É meio difícil, não? Não digo coisas erradas, porque coisas erradas, você tem um mínimo de consciência, já percebe que não vale a pena, não? Estão falando de coisas boas. Então você vê, São Paulo fala assim: tudo, os apóstolos, os padres, a igreja, os evangelhos, a Sagrada Escritura, o mundo, a vida, as coisas. São Paulo fala que tudo é nosso. Que maravilha, não é? Tudo é nosso. Depois ele continua: mas vós sois de Cristo. Então, como se o patrão falasse para o escravo: olha, tudo está aqui, você pode trabalhar, que tudo é teu. Mas você, como pessoa, me pertence. Você não é livre. Então, entenderam o cristianismo? Tudo é nosso. E nós seremos livres em relação às coisas só quando compreenderemos que em Cristo encontraremos a nossa vida. Que Ele é a nossa vida. Esta é a verdadeira fé cristã. Única fé. Que em Cristo eu me realizarei como pessoa. E aqui vem também, por isso que estamos vendo, ele chega, o Deus conosco aí em Cristo, é aquele homem, aplainai os caminhos, como fala João Batista, preparai os caminhos para ver a luz de Deus que vem em Cristo. Porque os fariseus, etc., tinham muita religiosidade na cabeça, mas nenhuma no coração. Eles não procuravam a justiça. É aquela religiosidade que eu chamo, sem ofender ninguém, pelo amor de Deus, de teológica. Se estuda teologia, se decora a Sagrada Escritura, tintim por tintim, para dizer que eu sou povo religioso. Se nomeia e se fala 3x4 o nome de Deus em tudo quanto é lugar. Mas tudo, se Deus quiser, Deus te paga isso e aquilo, tudo quanto é lugar. Para dizer que é uma pessoa religiosa. Que de religiosidade não tem absolutamente nada. Que a religiosidade é uma realidade só. Deus que se fez homem em Cristo, e através de homem, ele como nós, na humanidade, ele participou para nós a sua divindade. Estava falando com um amigo outro dia. Crer que existe um Deus. Olha, para mim, sabe o que acontece? Tanto faz. Mas tanto faz mesmo. Crer que Deus vai me castigar. Quem tem uma consciência mais ou menos tranquila, não tem medo de ninguém. Tanto faz. Assusta, não? Por quê? Se eu sou pobre e ele é rico, e se eu não posso entrar em comunhão com a riqueza dele, que adianta? Por isso eu digo, tanto faz. Eu vou continuar sendo pobre, ele vai continuar sendo rico.
Então que ele faça a história dele, eu faço a minha história de pobre. Agora, se este Deus se fez homem para me comunicar a sua riqueza, não é tanto faz. É o único. É o único caminho para a existência humana. Único. Não tem outro. E isto Deus fez. Se fez homem para ele trazer a sua riqueza. Então, diante da sua riqueza, é que nós ficamos livres dos outros instintos que nos levam a pecar, nos levam a cometer atos errados. Nos liberta e nos vai buscar aquilo que na realidade permanece, que é Cristo. Porque já outras vezes eu insisto, o mundo tem uma meta, o mundo tem um sentido, que você queira ou não queira, que eu queira ou não queira, a história irá para frente do seu jeito. Do jeito do nada para muitos. Do jeito de Cristo para quem acredita nisso. Porque é em Cristo que serão redimidas todas as coisas. Então, a paz no mundo, quando acontecerá? Quando Cristo será tudo em todos. De um lado facilita em demasia, porque Ele não pede para mim absolutamente nada. E como professor que pede para mim o quê? A minha ignorância. Para Ele me ensinar. Mais fácil do que isso? Agora, se eu vou na escola e falo para o professor, eu já sei, tá bom, se sei, fica lá na rua. Entendeu? Ele pede a minha ignorância. Então, veja, facilita porque ele pede o quê? Eu lembro que quando me falava, achava meio estranho, porque sempre a gente pensa que oferece alguma coisa para Deus, não é? E quando uma santa que falou para Cristo na cruz, falou, o que eu te ofereço? O que você pode me oferecer? Me oferece os teus pecados. Mas como? Me oferece os teus pecados, mas está na lógica da vida. Não é tão estranho, não é tão mística, nem tão misteriosa assim. Ele nos pede a nossa ignorância para nos instruir, para nos pede a nossa morte para nos dar a vida. Ele nos pede os nossos pecados para Ele nos fazer eternos como Ele. Então, fácil de um lado. De outro lado, o nosso bendito orgulho. Porque eu quero fazer a minha vida. Aí que está. Ou deixa Deus fazer a tua vida. Mas não no sentido que o mundo fala, se Deus quiser, e deixa o mundo correr. Não é nisso, não. É um trabalho muito íntimo, de transformação interior. Não é pelos acontecimentos. Os acontecimentos exteriores podem ajudar, mas não resolvem. O problema é aqui dentro. A grandeza do homem está aqui dentro. Está no seu espírito. Está na sua alma. É lá que acontece a transformação do ser humano. É isso porque o mundo tem esperança? Tem. Não porque tem momento de esperança, porque faz as pazes, para de se esganar. Não é isso a esperança. O mundo tem esperança porque Deus vem conosco. Porque Deus vem onde está a morte. E Ele traz a vida. Em Cristo o mundo tem esperança. Creio em Deus Pai,